Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou fazer aqui um papo com vocês. Tô aqui já descabelada, que eu vou aproveitar que eu estou penteando meu cabelo e quero conversar com vocês. Então vamos lá, não sei nem por onde começar essa conversa com vocês, não sei. Acho que o que eu mais tô com vergonha no momento é de soltar minha buchinha, né, por causa de vocês, mas vamos lá. Ah, Isabel, você me taga com esse vestido. Exatamente, eu amo muito ele. Parece que tem um negócio que eu só gosto de gravar no dia que eu tô com esse vestido. Parece que tem uma unção nele. Não vou poder nem jogar fora, vou ter que botar no quadro. É brincadeira, claro, né? Deixa eu falar que é brincadeira, senão o povo pensa que é verdade. Então, assim, gente, é o seguinte. Às vezes a gente. Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico, meu Deus. Jesus está voltando e eu preciso. Sabe? Eu preciso estar alinhada. Vamos lá, vamos relembrar as palavras do Senhor, vamos relembrar o que está na Bíblia, vamos relembrar o que o Senhor quer de mim. E aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou saber por onde começar? E aí eu me lembro. O que é que eu me lembro? Eu me lembro assim, ó. A lei todinha se resume em 2 versículos. O que Jesus pede para nós se resume em 2 mandamentos. Então é nisso que eu sempre me lembro. 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Tá certo? Então vamos lá. A Bíblia fala em vários versículos que não tem como você dizer que conhece a Deus se você não amar o seu irmão. Não tem como você dizer que ama a Deus se você odiar o seu irmão. Então, até para amar a Deus, a gente tem que amar nossos irmãos também. Senão, o nosso amor é falso. Ah, Isabel, mas não quero perdoar. Fulano fez alguma coisa comigo e eu não quero perdoar. Eu acho que foi um monte de mau gosto. Eu acho que me feriu demais. Vou acender aqui a luz. Não sei se muda alguma coisa, mas beleza. Eu achei que me feriu demais. Eu achei que não sei o que, sei lá. Mas, cara, você não quer ser perdoado por Deus, não? Eu quero. Eu quero ser perdoado por Deus. Só que a Bíblia, ela coloca uma condição pra mim. Ela diz assim, ó. Se você quiser receber o perdão, você tem que perdoar. E é nessa hora que a gente se coloca no lugar do próximo, né? Porque muitas das vezes a gente só quer o bem pra nós, mas quando é pros outros, a gente não quer. Já pensou quanto é difícil muitas das vezes Deus perdoar a gente nas cagadas que a gente faz? A gente faz umas cagadas que, cara, só Deus mesmo pra perdoar. Só Deus mesmo pra nos amar mesmo assim. A Bíblia diz que Jesus, ele foi entregue por nós quando nós ainda estávamos no pecado. Não foi quando a gente aceitou ele. A gente ainda estava todo escravizado, mas mesmo assim Deus foi lá e amou, entregou o Filho unigênito. Entendeu? Por nós. E o que é que a gente faz muitas das vezes? A gente não quer amar o próximo. Só que Deus, ele fala para fazer o quê? Ame como eu te amei. O que foi que Deus fez? Amou mesmo quando? Exatamente. Quando nós não merecíamos, quando nós estávamos no mundo. Quando nós levantávamos ofensas contra o Senhor, com os nossos pecados, com as nossas falhas, verdadeiramente nós não sabíamos qual era o caminho. E a gente vivia desgarrado, fazia qualquer tipo de coisa errada, entendeu? Ah, mas é um irmão, eu sei. Mas nem todo irmão ainda conhece a Deus profundamente. Então tem horas que a gente tem que ter paciência. Já me peguei em várias coisas que eu disse, não, Deus, como é que eu vou perdoar isso aqui? E agora eu vou pro inferno? Como é que vai ser? Eu vou ficar uma pessoa amargurada? Como é que vai ser isso daqui pra perdoar? Vai ser, moço. Como é que vai ser? Só que aí Jesus me lembrou. Lembre. Ele disse assim, ó. Através da palavra, né? A gente vai meditando. E aí, o Espírito Santo falou no meu coração. Lembre de tudo que você já fez. Lembrei, meu Deus. Elso. Lembrei. Certo. Você quer perdão? Quero. Então, para você ser perdoada, você tem que perdoar. Foi aí que eu disse, meu Deus. E agora? Me ajuda, Senhor, a perdoar. Porque sozinho eu não consigo. Pra gente amar o próximo, a gente tem que perdoar. Pra gente amar os nossos irmãos, a gente tem que perdoar. A gente não vai conseguir amar se a gente não perdoar com mágoa no coração.
Quando a gente deixa a mágoa se enraizar, ela se torna uma amargura. E a amargura, ela é contagiosa. Então, a gente não pode deixar se tornar amargura. Tem que resolver isso antes. Às vezes a gente fica se sentindo injustiçado. Eu sei, já me senti muito assim, muitas das vezes. Pô, a pessoa peca contra mim, me magoou e agora eu tô com risco de ir pro inferno porque eu não tô conseguindo perdoar por causa que alguém me feriu. E é difícil. Eu não vou dizer pra você que é difícil. Tem hora que a gente pensa assim, só que aí Deus não... Se lembre da palavra, se lembre o que Deus diz. Sempre que eu tô com algum problema, eu corro pra Jesus. O que é que a Bíblia diz? Eu tô magoado, eu tô com mágoa, mas o que eu vou fazer? A Bíblia diz que se eu quiser perdão, eu tenho que perdoar. É a Bíblia que diz. Então, é nessas horas que a gente pega um espelho e o defeito que a gente vê no outro, a gente vê na gente. Por quê? Porque a gente quer perdão, o outro também quer. E mesmo se não quiser, a gente tem que perdoar porque a gente quer ser livre, a gente quer frustrar, a gente quer ser curado, a gente quer tirar de nós o ódio, a mágoa. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Vamos amar, né? Perdoar. Agora, se você percebe, né? A gente vai perceber ao longo da caminhada o quê? Tem pessoas que elas, contudo, parece que o ministério dela é nos magoar. Esse tipo de pessoa que com tudo arruma encrenca, tudo arruma um problema, muitas das vezes é melhor a gente evitar. Por quê? Porque você não quer correr o risco de ir pro inferno, né? Alguém que só vive tramando confusão, tramando problema, arrumando confusão, a gente não quer por perto. Portanto, não seja alguém assim. E não ande por perto de mais pessoas assim. Você vê que tem pessoas que ficam, sabe, aumentando sua fé pra você ficar com uma fé contaminada ali, né? Eu creio, mas eu tô guardando uma magoazinha, eu creio, mas eu tô com um ódiozinho, eu creio. Tem coisas que é melhor a gente evitar. É melhor a gente afastar. Pelo bem da nossa própria fé, a gente sabe. Quantas das vezes eu me afastei de pessoas que eu não queria me afastar. Só que, tipo assim, eu tava cansada de ser ferida pela mesma coisa, pela mesma pessoa. Vou pegar outra Xuxa. Eu pensei comigo, cara, essa eu perdoei. Mas eu não quero que a pessoa me magoe de novo, não. Então eu vou dar uma afastadinha. Dei uma afastadinha porque às vezes é necessário. Tem horas que a gente tem que perceber também coisas que a gente faz com os nossos irmãos, que a gente magoa eles. A gente também tem que vigiar e aprender a ser mais manso com as pessoas. A, às vezes compreender quando alguém falha com a gente. Compreender cada situação, cada cenário que cada pessoa vive, entendeu? Porque muitas das vezes a pessoa falta um compromisso com você porque algum imprevisto no lar aconteceu. Às vezes tem obrigações que você não tem, a pessoa tem, e às vezes tem que lidar com muitas coisas. E o que é que vai fazer eu compreender meu irmão? O que é que vai fazer eu me colocar no lugar dele? É o amor. O que é que vai fazer eu perdoar alguém? É o amor. O que é que vai fazer eu querer ajudar alguém? É o amor. O que vai fazer, o que vai me motivar a repreender alguém quando eu ver esse alguém errando? Ficou torto. É o amor que eu sinto por alguém. Quando um pai, uma mãe repreende o filho, não é porque ele odeia o filho, é porque ele ama o filho e não quer ver o filho quebrar a cara lá na frente. É porque ele ama o filho e não quer ver outra pessoa repreender o filho dele. Quem sabe, né, na educação de um filho, uma criança, quem sabe os pais eles não queiram ver o quê? Alguém da família disciplinar seu filho, bater no seu filho. Muitas das vezes ele vai ter que educar. Ele não pode bater nos outros, porque senão você vai apanhar lá fora. Porque dentro de casa você pode não educar, mas você pode ter certeza, se chegar lá fora, alguém vai educar. Nem que seja a polícia, mas alguém vai assumir esse papel. A gente repreende quando a gente ama, entendeu? Só que até pra repreender a gente tem que ter sabedoria. Pra não ferir o outro, pra não matar o outro. Tem horas que a gente tem que compreender o porquê da atitude do outro. É extremamente necessário que a gente se ame mesmo, se ame. E sempre que você pensar que é impossível, olhe para Jesus. Jesus continua amando você, tendo paciência com você, te dando chance.
por que as pessoas não podem receber essa chance. Às vezes a gente olha para alguém que não serve a Deus, alguém que está no mundo, às vezes, né, cheio de atitudes erradas, envergonhando a Deus, e a gente às vezes quer menosprezar, isso está errado, sabe? Não veja o futuro, porque sabe quando você que estava lá, sabe quando era você que era aprisionado pelas drogas, ou que era doente mental, ou que era psicopata, queria matar todo mundo, quando só se envolvia em problema, quando era um barraqueiro, quando era um prostituto, lembra quando era você que estava lá? Que Jesus olhou para você, te amou, te perdoou, te deu uma chance, acreditou que você pudesse ser quem você é hoje, e acreditou em quem você vai ser ainda no dia de amanhã. Deus quer que a gente olhe assim, que a gente veja as pessoas na situação que esteja. Não é que a gente vai concordar com o pecado e o erro de quem está lá fora, ou até mesmo de algum irmão que está de alguma forma. Não, a gente não vai concordar com o pecado, mas a gente vai amar e vai acreditar que Deus pode fazer. Se for possível a nós, de alguma coisa, a gente colaborar com a salvação dessa pessoa, ou dar um conselho através da palavra, ou orar por essa pessoa, ou evangelizar, eu não sei. Que a gente possa fazer, a gente faça. Mas se não for possível, também creia que o melhor vai acontecer, creia que Jesus pode salvar, pode fazer, porque Ele pode. O que a gente não pode deixar morrer no nosso coração é o amor. Sabia? O amor por Deus em primeiro lugar. Nada acima de Deus, nada acima de Deus, nada. E também amar os outros. Então, assim, amar não é uma opção, é um mandamento. Jesus, ele deixou isso como mandamento. Mas é difícil. É difícil mesmo. É para você entender o que Deus passa com você. Deus te ama. Por isso que ele diz, ó, se alguém quiser vir após mim, tome a cruz e siga-me. Por quê? Porque é difícil, ele sabe que é difícil. No mundo tereis aflições. É difícil, ele não disse que não ia ter momentos difíceis. Vai. Até na convivência de pessoas que conhecem a Deus é difícil também. Porque muitas das vezes a gente pensa que porque é irmão na fé é perfeito, não é. Tem horas que a pessoa teve um dia mal, às vezes vai agir um pouco grosseiro com você. Não é que é uma prática da pessoa, mas tem dias que a pessoa dá uma falhada. Às vezes quem tá falhando é você. Às vezes você falta no compromisso, ou então a pessoa falta no compromisso com você. Às vezes a pessoa dá uma errada, ou faz uma coisa errada. E aí? Vamos fazer o que é certo então, quando a gente vê o outro fazendo errado, que a gente se mantenha fazendo o que é certo. Porque se a gente devolver mal por mal, ou desprezar totalmente alguém por causa de um erro, nós não estamos sendo como Jesus. Se a cada dia a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, por que a cada dia a gente não pode perdoar uns aos outros também? Se a cada dia a gente quer uma nova chance, por que é que a cada dia também a gente não pode dar uma nova chance para alguém? Eu tô emocionada porque isso é uma verdade. Existe uma coisa que o diabo faz. E essa coisa é tentar colocar coisas entre nós para nos afastar, para colocar conflito entre nós. E eu tô falando isso não é só de quem é crente, não. Tô falando de todos. Todo pode perceber. Às vezes você faz uma coisa sem intenção, mas a outra recebeu como se fosse um ataque. A outra pessoa recebeu como se fosse uma afronta. O que é isso? É o inimigo que vai lá na mente, ele lança seta. Fez pra te prejudicar, fez pra te perseguir, fez pra isso. Aí a outra pessoa que não tem discernimento, né, de voz de Deus e aí o diabo tentando, aí vai lá e acredita. Quando vê, vai lá te dar uma resposta ou faz alguma coisa. E nem foi. Quantas famílias aí vivem em confusão por causa disso? Você pode perceber. Agora, no nosso meio é mais difícil ver isso, porque muitos, eles se entregam a ter discernimento de quando é Deus que está falando, de repreender quando é um pensamento maligno, de repreender quando é um pensamento que está te colocando contra fulano, que está te incentivando a criar uma confusão, que está te incentivando a agir traiçoeiramente. Quando a gente conhece a Deus, a gente vai aprendendo a discernir. Mas muitas pessoas lá fora vivem em conflito por isso. Não é nem que a família é uma família ruim, mas muitas das vezes escuta a voz do inimigo. E ficam uns contra os outros, desunidos. Então Deus não espera isso de nós. Deus nos espera como uma família unida, que ama e que cada dia mais quer trazer mais pessoas para essa família. Qual família? A família de Cristo. Que crê em Jesus, que ama, que perdoa, que busca resolver os conflitos e deixar no mar do esquecimento. É a família da reconciliação. Antes éramos inimigos de Deus, vivíamos afastados de Deus, nos nossos pecados. E aí Deus, por amor, entrega o seu Filho para que a gente se reconcilie com Ele
com Deus e possamos agora ser chamados filhos de Deus. Eu presenciei uma situação, vou abrir um pouquinho da minha vida aqui. Uma pessoa disse assim: eu escutei um louvor, só que eu não tive tempo de passar de novo porque eu tenho um bebê que é recém-nascido. E ali eu entendi a situação, eu amei tanto entender aquilo, eu amei tanto compreender e ouvir a pessoa, porque assim, é um cenário que eu não vivo. É algo que eu não faço. Então tem horas que a gente tem que ouvir o próximo. Tem horas que a gente tem que entender, porque tem coisas que o outro está passando e você não está. Então eu poderia julgar alguém e dizer: fulano não ensaiou louvor porque não quis. Fulano não quis ter compromisso. Mas ei, calma, vamos olhar o cenário de cada um. A gente não pode também querer impor aos outros coisas que nem a gente faz. Tipo, se eu, que não tenho filho, quiser exigir das pessoas o que eu faço, eu tô errada, porque tem pessoas que têm muito mais obrigações na vida do que eu. Então eu tenho muito mais tempo para fazer várias coisas. Mas tem pessoas que não têm. E aí eu vou querer julgar na mesma medida, exigir na mesma altura. Não dá. Tem momentos que tem pessoas que são mais impacientes do que outros, que muitas das vezes dormem pouco, muitas das vezes trabalham demais. E às vezes tá com tanto problema que às vezes chega até você e fala de uma forma às vezes até áspera, tão cansado que tá. Às vezes passou por um problema tão difícil e chega até você e fala de uma forma e às vezes você pensa: poxa, o que eu fiz? Eu tô aqui de boa, não fiz nada, tratei bem e a pessoa me devolveu assim. Cara, agora imagine que você é essa outra pessoa. Num cenário difícil, estressante do trabalho, que aconteceu tanta coisa no trabalho, sabe? E aí tu chega em casa. E aí você percebe que falou grosso com alguém, mas aquele alguém foi paciente com você. Não, beleza, eu entendo que você tá estressado do seu trabalho. Depois a gente conversa. Aí você viu que foi acolhido com compreensão, você vai parar e vai refletir. Meu Deus, por que eu falei assim com fulano? Vai reconhecer. Por quê? Porque ao invés de ser alguém que se entregou à mesma situação, fez a diferença. E é por isso que a gente tem que estar em união, porque quando um cai, o outro está de pé para mostrar a diferença. Então nós temos que permanecer de pé, nós temos que permanecer fazendo o que é certo, temos que permanecer amando e perdoando, sendo fiéis, não maldizentes, não contendeiros, não de facções, mas sim cheios de paz, amor, benignidade, bondade, perdão, simplicidade, prudência, sabedoria, moderação. É isso que Deus espera de nós, domínio próprio. Mas o outro lado falhou comigo. Faça o seu, se mantenha de pé. A Bíblia diz que é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver caído e o outro estiver segurando a mão, ele puxa. Ei, você é desse lado. Ei, você é daqui. Você é como eu. Entendeu? Mas fulano falou comigo, fez algo contra mim, mas eu devolvi com bem. Aí a outra pessoa: poxa, fiz mal contra fulano e fulano me devolveu com bem. Pregou, né? Pregou pra pessoa sem precisar de palavras. Então é isso que Deus espera de nós. A diferença é o sal, o sabor, sabe? A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Mas se esse sal for sem sabor, não vai servir pra nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então a gente tem que dar o sabor, tem que fazer a diferença. Mas se me falar comigo assim, eu vou reagir da mesma forma. Mas se faltar compromisso comigo, eu vou ser duro da mesma forma. Mas você precisa ter um encontro com Jesus. Uma vez eu escutei uma frase que diz bem assim, eu vi que é bem verdade. Não tem como uma pessoa ter encontro com Jesus e permanecer a mesma. Realmente não tem. Quando eu verdadeiramente comecei a ter um encontro com Deus, tem muitas coisas que Deus teve que tirar de mim. E eu não tô falando coisas materiais, tô falando coisas mesmo de mim, do meu caráter, da minha forma de ser. Deus ele teve que me moldar.
E diante da glória, da presença de Deus, eu não posso mais ser a mesma. Porque Deus tocou em mim, é como se uma parte dele tivesse viva em mim. E aquilo que Deus já mudou em mim, eu quero que permaneça, eu não quero voltar atrás. Mas aquilo que Deus ainda não tocou, eu vou pedindo a Deus, Deus, toca mais profundo, toca ali onde ainda não está como o Senhor quer, vai transformando. Eu não sou perfeita, mas ainda eu busco a Deus, que Deus ele toque naquelas áreas que ainda ele não tocou. Tem coisas que ele tocou e para essas coisas que ele já tocou, eu busco que Deus me faça permanecer. Porque tem pessoas que voltam atrás. E eu já voltei atrás muitas vezes. Eu faço bem, a pessoa me devolve com mal, então agora eu vou devolver com bem, mas não, agora eu vou fazer o mal. Muitas das vezes eu já fiz isso, hoje em dia eu não faço mais. Só que tem coisas que Deus ainda não tocou em mim. Só que tem coisas que ele fala pra mim assim, ó, não posso tocar de uma vez, você não vai suportar. Então, eu preciso ir buscando para que ele continue terminando, completando a boa obra que ele já começou. Então, vamos buscando e deixando Deus trabalhar, Deus tratar na nossa vida. Mas Deus quer tratar com meu orgulho, eu vou chorar. Vai, porque Deus não quer da gente pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, eu vou abrir aqui para vocês. Rapidinho. Ainda estou no mesmo tema, amor ao próximo. Versículo 16 ao 19 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos. O que é olhos altivos? É um olhar soberbo, é você se sentir melhor do que os outros, é você olhar para os outros com desprezo. Deus odeia isso. A Bíblia não diz que Deus não gosta, Deus odeia. E a 7ª, ele detesta. Em outras passagens diz, ele abomina. Vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras. Pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. Eu não sei se você percebeu, mas em todas as coisas aqui, não tem como você pecar sozinho. Isso aqui é uma coisa que você erra e de alguma forma você envolve um outro alguém. Olhos altivos. Você olha para alguém com desprezo. Você faz a pessoa sentir o quê? Não. A pessoa pode ficar o quê? Com mágoa de você. A pessoa pode o quê? Querer se afastar de você. Então você já está ali infringindo alguma coisa na comunhão. Outra coisa, língua mentirosa. Você mentiu acerca de algo, está pecando contra outra pessoa. Quando a pessoa descobrir, se a pessoa de que você está mentindo descobrir, vamos lá. Mãos que derramam sangue inocente. Tá matando alguém inocente, tá acusando alguém inocente de algo que não fez. Mãos que derramam sangue inocente. Vamos lá. Coração que traça planos perversos. Vai traçar o plano perverso com certeza para alguém ou para alguma coisa. Vai afetar os outros de alguma maneira, Pés que se apressam para fazer o mal. Tenho certeza que não é mal para si, mas que se apressam para fazer o mal, não para fazer o bem, se apressam para fazer o mal. Que coisa triste. A testemunha falsa que espalha mentiras. Agora você vai com mentira e falar mal de alguém. Com mentira você diz que estava lá testemunhando, que viu que fez, sem não ter acontecido nada. Ou você está aumentando, acrescentando coisas que não existiam. Deus odeia. E o último, que é o que Deus abomina, que Deus detesta. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Você viu como fulano olhou feio pra você? Você viu como fulano fez aquilo pra te provocar? Você viu como fulano foi ingrato? Você viu como... Isso... Gente, o diabo só quer um corpo. Só quer um corpo. Ele fica ao redor, tentando devorar. E quando ele vê alguém que dá uma brecha, aí ele entra e fala através da boca da pessoa, porque não tem como. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Isso é obra de Satanás pura. A diferença é que, ao invés dele lançar seta na mente, ele agora está usando uma pessoa que totalmente abriu o corpo e a boca para ser usado por ele para colocar uma discórdia no meio dos outros. Complicado. A Bíblia diz que a gente tem que saber refrear a nossa língua.
Em muitos versículos fala sobre isso. Se você pesquisar versículos que falam sobre a língua, você vai perceber que muitas das vezes é o que a gente fala. Se a gente não souber pôr o controle ou souber filtrar o que a gente vai falar, a gente peca sem parar. Então, que nós possamos vigiar para não trazer conflitos e mesmo quando a gente estiver diante deles, saber resolver. Saber buscar em Deus a resposta para as situações. Saber também ter um coração quebrantado para perdoar. Saber também, aleluia, Jesus. Saber também se colocar no lugar do outro. E se lembrar, se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Lembro de tudo que eu fiz? Lembro. Quero perdão de Deus, não quero? Quero, né? Quero. Isabel, tá difícil perdoar. Eu sei, já passei por isso. Já teve vezes que eu digo, meu Deus, o povo erra comigo e ainda a culpa ainda é eu, porque eu posso ir pro inferno por causa do que o povo fez comigo. Só que aí Jesus ele vai e toca na minha ferida, gente. Você não quer que eu te perdoe? Lembra quando você errou? Lembra quando você tá errando aí? Lembra que todo dia você me pede perdão? Oxe, peraí ainda. Então eu também não vou perdoar você. É nessa hora que eu me lembro, ai Deus. Então, né, eu entendo fulano, me perdoe por eu não perdoar fulano, né? E aí saí. Mas eu vi que fulano foi falso considerando você viu. Mas você vai lá causar discórdia? O que você faz? Ora. Pede a Deus para todo mal cair por terra, que o sentimento venha a brotar, que venha a ser verdadeiro, sabe? E não tá alimentando as coisas más. Ao invés de chegar para falar do outro, ai, como fulano é você? Não é mais fácil você chegar e dizer, vamos orar por fulano? Fulano é legal, né? Elogiar as virtudes, olhar o lado bom das pessoas, sabe? E também ser grato por cada pessoa que Deus coloca na nossa vida. Mas houve uma situação de fulano que me tratou mal, só que eu fiz a diferença. Eu tratei bem, eu perdoei. Então seja grato por esse fulano, porque através desse fulano Deus viu em você o caráter de Cristo. Através desse fulano você mesmo pôde perceber que você não é mais aquela pessoa que você era. Através desse fulano você está percebendo que Deus está mudando você, que Deus está tratando com você, provando você para ver se você realmente mudou. Fulano falhou, mas você foi provado e aprovado. Então creia que para tudo tem um propósito. E creia que cada pessoa ela pode começar a mudar. E também creia que Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. Creia e deixe Deus fazer na sua vida. Deixe Deus tocar você. Quem tem um encontro com Deus não permanece mais a mesma pessoa. Alguma coisa vai sair diferente, alguma coisa tem que ser mudada. Então, busque a Deus de uma forma com que Deus transforme você. Deus, toque em mim com a tua presença, sabe? E tire de mim o que não é seu. Vá tirando, Senhor. Vá tirando conforme o Senhor vê que eu aguento. Pode ir tirando, pode moldar meu ser, moldar meus pensamentos, minha forma de agir. Vá tirando, Senhor. Vá tirando e deixe com que o Senhor exista dentro. Sabe? Não meu eu, não mais minhas vontades, não mais a minha razão, sabe? Mas a tua vontade na minha vida. Aleluia. Vai deixando, se lembre de Jesus. Lembre que Jesus, Ele foi até a cruz por mim, por você. Jesus, Ele levou a cruz e Ele não desistiu. Ele não desistiu porque Ele queria obedecer à vontade do Pai em dar uma chance para todos nós. Então, que quando a gente vê que a gente está fazendo certo e mesmo assim for difícil, sabe? A nossa alma querer gritar, porque a nossa carne, ela não quer que o nosso ego seja inflamado. A nossa carne quer ter razão, quer ser feito, quer ser bem tratado. Só que Jesus ele nos prova também para saber se realmente a gente tem deixado Deus viver na nossa vida ou não. Se realmente Deus está em nós ou não. Então é preciso que a gente deixe Deus fazer. Amém? Então é isso. Fica com Deus, pessoal. Não era para ser um vídeo de 30 minutos, mas aprova Deus fazer dessa maneira
E eu deixei. Glória e honra seja dada a Jesus. Que Deus abençoe seu dia e é isso.